Bom dia, pessoal. Estamos aí mais uma vez para falar da situação do país. Estão na praia de Coqueiral de Itaparica, Ilha das Garças, área de Fundeio. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Estamos aí. Bom dia, pessoal. Estamos aí para falar mais uma vez sobre a política, né? Como sempre. E aí? Você concorda com essa CPI aí do Cabaré? Eu chamaria de show da Xuxa. CPI do Cabaré foi o nome dado pelo Capitão Assunção, deputado estadual aqui do Espírito Santo. Concordo com ele, mas eu falaria show da Xuxa. Até por causa dos integrantes ali. Vamos lá, galera. A Rosa Weber, lá do STF, autorizou inquérito contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Pois é, galera. Por que ela autorizou isso aí? Falou que ele prevaricou, que ele... corrupção, que estavam cobrando $1 de cada vacina pela importadora, que a culpa é do Bolsonaro. Vamos lá, se eu sou um político, e a maioria dos políticos estão aí para roubar, não vou isentar ninguém, sempre tem algum que rouba. Você acha que eu ia roubar 1 centavo de cada vacina? Porra, tá de sacanagem. 1 centavo, $1 de cada vacina? Ah, mas no montante final vai dar X, beleza. O presidente Bolsonaro, nesses anos todinho que ele está no governo, 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos e pouco, ele não teve nenhum caso de corrupção. Ele não teve nenhum caso de desvio de dinheiro. Pelo contrário, terminou obras inacabadas, obras que o dinheiro sumiu, obras e sucatas de obras em estradas, portos, aeroportos. O país nunca lucrou tanto desde a era Sarney. Você lembra da era Sarney? Não, muitas vezes você que está assistindo é muito novo, não lembra, mas seus pais, seus tios, seus avós vão lembrar. Superinflações, um preço que de manhã estava um, de tarde era outro, né? As carcaças de frango que muitas famílias comeram porque não tinha carne, quando tinha era caríssimo, quase ninguém tinha poder aquisitivo para isso, né? Aí hoje você está com alguns produtos caros, sim, gás, gasolina, a própria carne, algumas coisas estão caras. Mas você já comparou o preço das coisas com o valor do salário de agora, com o preço das coisas com o salário que era da época Lula, Dilma e etc? Não, né? Então compara aí. Você vai ver que não está tão assim. Apesar de que a gente acha, até eu mesmo vou no mercado ficar assustado, mas se você comprar o preço de certas coisas com os valores salariais de antigamente, você vai ver com que de agora é outra coisa. Então, estamos aí vendo uma CPI que tem como palco a Rede Esgoto de televisão, a Globo Lixo, os jornais de esquerda, né? Veja, Folha de São Paulo, Extra, o Globo, jornais que geralmente são ligados às emissoras do Roberto Marinho, a Rede Esgoto de televisão. Então, são esses jornais, esses programas como o Jornal Funeral, o Jornal Hoje, Hora 1, que ficam o tempo todo metendo malho no presidente, o tempo todo atacando o presidente. Você vê que o negócio está tão bem armado, que as testemunhas uma hora falam uma coisa, no segundo depoimento falam outra. Os que desmentem na CPI, ou os que falam a verdade, que não houve, que não há prevaricação, que não há corrupção, que não houve cobrança de propina, são desqualificados e ameaçados de prisão. Primeiro, senador e deputado não têm poder de prender ninguém. Eles não são policiais federais, civis, militares, nem juízes. Começa aí. Então eles não têm que falar em prender ninguém. Se eu sou o Pazuello ali, um general de 2, 3 estrelas, eu já levantava dali levando os 3 presos, para acabar logo essa palhaçada. Mas hoje em dia os generais estão tudo com o cu na mão, não querem assumir essa pica, porque se fosse aqueles generais da época de 64, de antes, já estava todo mundo preso. Primeiro, o STF. O Alexandre de Moraes abriu aquele inquérito para prender apoiadores de Bolsonaro, pessoas que estão nas redes sociais metendo malho no STF e nos deputados e senadores, né? Isso é uma palhaçada. Fere a liberdade de expressão, fere o direito de postar o que quiser, de escrever o que quiser e falar o que quiser. É uma vergonha. O STF nunca, o Alexandre de Moraes poderia ter prendido o deputado Daniel Silveira. Por quê? Eles têm imunidade parlamentar para falar o que quiser e não pagar pelo que falam na tribuna ou em qualquer lugar. Então já está errado aí. Só quem poderia punir esse deputado aí eram os próprios deputados federais que estão ali dentro do Congresso. Mais ninguém. Outra, os deputados acharam o Daniel Silveira de boi de piranha. Porque
Se eles quisessem, já tinham revogado essa prisão, já tinham soltado ele e botado ele ali, né? Como que a Flor de Lis cometeu coisa pior aí e continua lá? Por que ninguém caçou ela? Por que ninguém caçou a Aécio Neves e o Perrella sobre esse helicóptero com as drogas aqui no Espírito Santo? No final não deu em nada e nem os pilotos estão presos. Então você vê que eles legislam em causa própria. Não é pensando para o povo ou para o povo. O presidente Jair Bolsonaro está ameaçando a esquerda de implantar a tal da Ursal. Eles queriam unificar essas repúblicas todas aqui da América Latina e da América do Sul como um negócio só da esquerda. E não vão conseguir. No Chile o bicho já está pegando, né? Aqui, por enquanto, não deu certo ainda, mas vai dar, sabe por quê? O STF está junto, a maioria dos deputados de esquerda estão junto. Você vê 3 deputados cagados. Você ter 3 deputados todo cagado, condenado, tipo Renan Calheiros, cheio de processo. No final os processos não deram nada, tá solto. Você vê o senador DPVAT aí, o Rodrigo Rodolfo, como é que é? O Randolph, né? Todo cagado. Se você paga um IPVA imenso hoje, você agradeça a ele, que tinha sido feito um decreto para pagar menos moto e carro, IPVA. Ele derrubou. É um cara vingativo, é um cara que é o poder pelo poder. Você vê o Amar Aziz, que a mulher e os irmãos cataram dinheiro da saúde, bilhões, e não dá em nada. Chamaram a testemunha aí que acabou com ele, né? Que era presidente de uma CPI no estado dele. Falou, você roubou milhões, sua família roubou. E aqui ele quer pagar de moralista, ditar o que tem que ser dito pelas testemunhas ou pelos acusados, né? Que são chamados ali a CPI. Você vê que o tempo todo Renan Calheiros e Omar Aziz querem fazer e acontecer. Deputado não tem poder de prender ninguém. Eles não são a Polícia Federal, a Civil ou os juízes. Como é que eles querem prender as pessoas que vão ali depor ou vão na condição de testemunha? E imputar crime às pessoas. Quem são eles? Não houve uma prova, não houve a Polícia Federal investigando, não houve nada. É o tal do Estado Democrático de Direito que está sendo passado por cima há anos, desde quando o Bolsonaro foi eleito. É o STF querendo legislar, prender, fazer acontecer. Houve um inquérito aí das fake news e do gabinete do ódio, né? A Procuradoria mandou encerrar, o STF encerrou, mas mesmo assim encerrou não encerrando. O cabeça de piroca lá, de Moraes lá, mandou abrir um outro tipo de processo, de procedimento, de inquérito, para investigar a mesma merda que ele já estava investigando. Hoje você não pode botar sua opinião contra o STF, contra o Senado ou contra a Câmara, né? É passivo de punição, a liberdade de expressão já era. Aí o Estado Democrático de Direito que eles tanto cobram é passado por cima. Agora, se você concorda com essa CPI, me diz um crime que o presidente cometeu antes disso, do que está sendo imputado a ele, e um crime mentiroso. Somente tomar o poder pelo poder, como diz José Genuíno lá atrás, que era para estar preso e foi solto pelo Beisola do STF. Nós vamos tomar o poder diferente de ser eleito. Por que eles são tão contra o voto auditável? O voto impresso auditável. Qual é o medo deles? Comprovar uma derrota ou uma possível vitória? Se eles fossem espertos, eles autorizavam esse voto auditável. Essas urnas não são 100% seguras. Uma hora um hacker pode mexer, entrar, botar alguma coisa. Ou no próprio programa que é instalado ali. Ninguém sabe, ninguém vê. Hacker é o bicho. Então qual é o medo deles desse tal voto auditável? Impresso, né? Eles estão cutucando o presidente de todos os lados. É o STF, é o Senado, é a Câmara. Estão tentando derrubar o cara. Aí você pega Joyce Helsmann, a Peppa, o Mamãe Falei, lá de São Paulo, o Doriana, calcinha apertada. Você pega aí o Alexandre Frota, de filme pornô gay, Kim Kataguiri, o próprio Contarata aqui do Espírito Santo, né? Entre outros. Todos se elegeram na onda Bolsonaro, sendo colado com eles ou próximo a ele, ou se elegeram porque as pessoas achavam que por causa dos seus cargos, né, policiais, etc e tal, seriam uma boa opção, que representariam o governo Bolsonaro, fecharia com o governo federal. Não fizeram nada, e pelo contrário, apunhalaram o presidente pelas costas, e hoje integram esse super pedido de impeachment. Agora deram até um nome, criaram um nome fantasioso aí. Não vai passar, não passou e não vai ser colocado em pauta. A Rosa Weber autorizou essa investigação, que não vai dar em nada. Se o presidente demorou a comprar vacina, igual todo mundo bate na tecla, foi porque haviam entraves jurídicos, leis,
e normas da própria Anvisa. Ou você acha que o americano, o presidente lá comprou a vacina que a FDA não aprovou? Eu acho que não. Outra, países que estão mais vacinados que a gente são menores do que um estado nosso da unidade de federação. Às vezes o país é menor do que São Paulo, menor do que o Rio, do que o Espírito Santo, está todo vacinado. Mas olha o tamanho da população e a quantidade de pessoas, né? Aqui é grande, estamos vacinando, está vindo vacina. O governo federal conseguiu agora o IFA aí para produzir vacina pra caramba por semana. E está mandando para os estados e municípios. Agora, a gestão da vacinação estadual está por conta aí dos estados e municípios. Quando o STF decidiu que o presidente Bolsonaro, o governo federal, não ia intervir em nada que ficaria a cargo de governadores e prefeitos, foram roubados bilhões aí. E não foi só aqui não, foi em vários estados. Ah, mas roubou, mas fez, né? Então tá, vou roubar sua carteira, vou te dar R$5 para você voltar de Uber. E aí eu roubei, mas fiz. Concorda com isso também? Tá aí, pessoal. Bilhões foram desviados em estados e municípios. Respiradores que compraram e nunca chegou. Aquelas tendas, né? Hospitais de campanha que estavam só com as cascas por lá de fora e não tinha nada dentro, nunca foram usados. Hospitais de campanha que foram desmontados sem nenhum uso, sabendo que havia primeira, segunda, terceira onda de Covid. A onda de Covid só não subiu para a 10ª onda de Covid porque não tinha como roubar agora, porque está em evidência. Que se tivesse como roubar, ia ter até a 20ª onda de Covid. Então a gente tem que deixar de ser retardado e parar de votar nas mesmas pessoas, nos mesmos deputados, senadores e vereadores. Entendeu? Aí enquanto a gente votar nos mesmos, eleger os mesmos, a gente vai ter aquela corja ali dentro. O povo tinha que exigir a reforma política. Vamos diminuir esse número de deputados de 500 e pouco, quase 600 deputados. Bota 2, 3 deputados por estado e 2 senadores por estado. Vamos diminuir o mandato de senadores de 8 anos para 4. Será que não ficaria melhor? Mas isso nunca vai passar, nunca vai ser aprovado na Assembleia, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado. A reforma política é necessária. Vamos diminuir verba de gabinete, botar para morar em apartamentos e casas funcionais que está cheio em Brasília, às vezes até sem uso. Por que eles têm que receber tanto auxílio isso, auxílio aquilo, com salário alto, com verba de gabinete alta, enquanto o pobre não tem um auxílio? Em algum momento vocês viram falar que eles iam pegar o fundão eleitoral ou as verbas de auxílio dele e diminuir para jogar para o combate ao Covid? Negativo, pelo contrário. Foram bilhões, Bolsonaro enviou bilhões para estados e municípios e ninguém sabe onde foi parar. Agora, se está tão certo assim, por que eles são tão contra, lá na CPI, em chamar governadores e prefeitos? Para trazerem seus gastos, comprovarem o que foi gasto, para onde foi parar o dinheiro. A gente tem que parar de ser retardado. Não se trata de ser eleitor de Bolsonaro, é ver que a merda está sendo feita e armada para trazer o Nadão 9 dedos de volta. Igual você vê aí, movimentos civis. Qual movimentos civis? Sindicatos que estão putos com o Bolsonaro porque a contribuição que era obrigatória anual e facultativa mensal foi acabada, todas as duas são facultativas, se o cara não quiser pagar, ele não paga, né? União dos estudantes estaduais, União dos estudantes secundaristas, né? UBS, UNES. O que fizeram pelo país até agora? Você não vê esses caras fazendo nada, a não ser estar no DCE, ou lá nos departamentos fumando maconha, ou quando não vão para a rua fazer quebra-quebra e invadir escola pública. Eu nunca vi esses caras fazendo nada social pelo país, nada pela sociedade. Pelo contrário. E são caras que formam e vão para as escolas dar aula com a cabeça de esquerda, com a mente de esquerda e com essa palhaçada aí de ficar endeusando Lula, Dilma e companhia. Isso aí são os estudantes universitários aí e estudantes secundaristas que a gente tem. Os piores índices da educação do país e do mundo, né? São do Brasil. Essa educação paternalista do coitadinho, olha a realidade. Não a questão da meritocracia, a questão de passar em concurso, de se dar bem estudando. Cota para isso, cota para aquilo outro. Outro dia aí abriu um processo seletivo para professor, até fiz por cota. Falei, vou fazer também, todo mundo vai fazer, né? Vou ver qual é. Aí até um colega comentou no Face, porra, Marujo, você é de direita, ele todo Bolsonaro fez cota? Eu falei, fiz, porque todo mundo vai passar na minha frente e muitas vezes nem negro é. Né, uma palhaçada danada. Por que o negro não pode ser um médico, um juiz, um doutor, um advogado, um delegado? Se ele não quiser, ele não vai. Se ele não quiser estudar, ele não vai ser ninguém. Agora, se ele quiser estudar e correr atrás, ele vai. Então, eu não concordo com esse negócio da cota, não. Entendeu? Agora, vamos lá. Vamos voltar lá
a questão da CPI? Por que não querem chamar governadores, prefeitos? Por que agora estão querendo imputar um crime em cima de um presidente que não teve nenhum escândalo de corrupção até agora? Você acha que eu ia fazer corrupção para ganhar $1 por vacina? Se eu sou um cara que fosse esse político ladrão aí? Eu acho que não. Ia fazer para ganhar muito mais, na cara dura, porque no final não dá em nada, o STF alivia e vai todo mundo para casa. Ou você acha quem são os donos mesmo da droga, do tráfico no país? Deputados, senadores, juízes, promotores, procuradores, etc. Gente do poder, empresários, ricos. Por que o seu caso demora 30 anos para chegar no STF? Muitas vezes você morreu e não consegue ganhar ou perder uma ação, mas o político entra hoje, daqui a pouco está lá, na mão deles. Soltaram traficantes procurados poderosíssimos aí sem olhar o processo. Hoje você vê que surgiu uma vaga no STF e estão querendo subir alguém da segunda turma para a primeira para poder o Bolsonaro não indicar ninguém por ele, que a obrigação é dele. Se você olhar a maioria ali, muitos não foram nem advogados antes de entrar ali, nem advogavam. Se você for olhar a ficha de algum deles ali, que estão ali no STF, foram botados por Temer, por Lula, por Dilma, por Sarney, por Collor, por Itamar Franco. Todo presidente nomeou alguém. Na hora do Bolsonaro nomear, estão criando casos. E outra, vai olhar as fichas do cara, muitas vezes nem advogados foram. Outros foram advogados do PCC, como o bonitão lá que gosta de prender os outros que fala mal, né? Outros foram advogados de sindicato, do PT. Por que não deixa Adélio Bispo abrir o bico? 6 advogados, 5 advogados mais caros. Por que não deixam quebrar o sigilo do celular dele, como fazem, querendo quebrar de pessoas ligadas ao governo Bolsonaro? Como é tão rápido, né? Ah, é bolsonarista, quebra o sigilo, quebra tudo, vê a conta. Por que ninguém deixa fazer isso com o Adélio Bispo? Por que ele é tão protegido? Por que João Willis fugiu daqui, largou um cargo eletivo que ele ganhava 30, 34, 35 mil por mês? Fora os maracutaia. Então vamos lá, vamos começar a perguntar, a questionar. Por que João Willis foi embora? Por que Adélio Bispo não pode ser ouvido? Por que Eduardo Cunha está solto sem abrir o bico? Por que a maioria dos condenados da Lava Jato, do Petrolão, estão soltos, prisão domiciliar, vivendo normalmente? Quem acabou com o país não foi o Bolsonaro, não foi os bolsonaristas, quem votou nele. Foi o pessoal da esquerda, partidos, sindicatos, união de estudantes, o próprio STF, o próprio Senado e a Câmara dos Deputados. Eles legislam em causa própria. Uma reforma política, como eu falei atrás, aí nunca vai passar. Agora querem imputar crimes, condenar o presidente para tirá-lo do poder. Tudo bem, você vai tirar o Bolsonaro, show. Quem vai entrar? Mourão, general de exército. Vai ser melhor do que o Bolsonaro? Acho que não, ele é bem pior. Outra, sabemos que tem um monte de general melancia, né? Generais, almirante, melancia. Verde por fora e vermelho por dentro. Mas e aí? Os militares estão assistindo a tudo isso calado? Cadê o Estado-Maior das Forças Armadas? Cadê os ministros? O ministro da Defesa nem fala, os comandantes militares, os comandantes de quartéis, cadê eles? Vão assistir tudo calado, vão deixar a esquerda tomar conta e virar o tal do socialismo aqui. Se você hoje está torcendo para o Lula voltar e acha que ele te deu poder de compra, o falso poder de compra, onde você hoje está todo endividado, cagado, vendendo tudo, bota ele de volta, elege ele. Você sabe qual é o medo da esquerda? Bolsonaro está tomando conta do Nordeste. Ele está terminando obras levando água para o sertão, terminando as obras inacabadas, levando saúde, levando medicamento, levando atendimento, levando as Forças Armadas a atender o pessoal. Você tem 2.000 ONGs dentro da Amazônia, roubando, traficando, biopirataria, fazendo o diabo. No Nordeste você não tem quase nada. Você sabe por que as ONGs estão pau da vida? Porque secou a fonte de dinheiro. Secou. ONG sérias vai continuar tendo os recursos para trabalhar, mas ONG vagabunda, envolvida com política, tem que cortar mesmo. Aí tem os incêndios criminosos, né, que quando ele acusou, o nego caiu de pau. Quando é que eu vi Lula e Dilma controlando alguma coisa na Amazônia? Agora inventaram que o Ricardo Salles estava vendendo madeira adulterada, madeira contrabandeada. Para tudo eles inventam, a esquerda inventa um negócio. É igual quando foram escolher o ministro da Educação. Várias pessoas com currículos bons, mas eles vão lá e desclassificam o currículo do cara, desfazem, inventam que é plágio, inventam que é isso, que é aquilo. Nada tá bom para eles. Se o Bolsonaro tem a atribuição de nomear chefe de Polícia Rodoviária Federal, comandantes militares, promoção de oficiais das Forças Armadas, nomear cargos de chefia do governo federal, é responsabilidade dele, é ele que tem que fazer. Não pressão de deputado e senador e companhia que querem se dar bem, partido de esquerda.
Tudo que ele for fazer vai estar errado, tudo que ele for fazer vai ser protesto. Aí você olha esses movimentinhos de esquerda que tem aqui, protesto igual teve ontem. 50, 60 pessoas, com a bandeirinha de sindicatos, partidos de esquerda, Marielle vive, agora é Paulo Gustavo presente. Estão usando a pandemia para palanque, não é de hoje. Morreram várias pessoas, mas morreu gente do mundo inteiro. Muita gente em outros países também, não foi só aqui. Aí fica esse ranking de vacinação que a Globo põe lá. Tantos países vacinaram, tem país que é menor do que o estado nosso aqui. Agora morreu gente no mundo inteiro. Ninguém comprou vacina toque de caixa, aculhão, gastando dinheiro público assim de bobeira não. Tem a agência reguladora de saúde, tem o Ministério da Saúde, tem a Anvisa, tem as leis e entraves jurídicos. Então tudo isso tem que ser respeitado na hora da compra. Mas aí governadores e prefeitos gastaram, compraram, fizeram e aconteceram na base do estado de calamidade pública, no estado de emergência, que desobriga a fazer licitação. Então o nego meteu o dinheiro, meteu a mão no dinheiro público mesmo. Se você não tinha leito de hospital, se você não tinha remédio, se você não tinha equipamento de proteção, não foi porque o Bolsonaro isso e aquilo não, foi governador e prefeito. Vamos deixar de ser tapado, o dinheiro veio, cadê o dinheiro? Então galera, começa a pensar e repensar. Essa CPI está errada, isso vai dar merda, e eu não acredito que os militares vão deixar isso acontecer. Tirarem o cara do poder por tirar, para a esquerda tomar conta, fazer o que bem entende, as ideologias de gênero dentro da escola. Se você falar do Bolsonaro na escola, eles exigem, né? Escola sem partido. Mas livro de Fidel Castro, livro de Che Guevara tá cheio. Os pensadores de esquerda, então, nem se fala. Mas se eu falar um A do governo federal agora, que é o meu presidente, a eleição acabou, não está tendo eleição, eu estaria errado. Complicado, cara, complicado. Hoje o que vale é o que a esquerda quer. Agora, a hora que está achando ruim, por que não se muda para Cuba, Venezuela, China, Coreia do Norte? Vai para lá, porra. Você não é feliz com o comunismo, socialismo e acha que isso deu certo no mundo? Vai para lá, comer carne de cachorro, comer gente, né? Na Venezuela, nego não tem o que comer. É isso aí que vai virar o Brasil. Eles roubando, poderosos e ricos, desviando dinheiro público, comprando refinaria que não valia nada lá fora, fazendo obra de infraestrutura, de esgoto, de saneamento lá fora, em outros países, com dinheiro nosso. Hoje a gente está todo cagado e endividado lá fora, no Banco Mundial. Estamos com a dívida externa imensa. Lula nunca pagou a dívida externa, isso não houve. Agora está aí. A esquerda, os partidos de esquerda. Bota o PT de volta, pô. Elege. O PT foi varrido de várias prefeituras. Partidos de esquerda não ganharam em vários estados. O povo está cansado. Aí a esquerda fica nessa de queimar o filme do presidente e botar ele como criminoso. O medo deles, eu repito, é perder o Nordeste, o voto de cabresto. Quantas empresas de caminhão-pipa e distribuição de água era de senador e de deputado? Eu não vou nem citar o nome. E quebrou porque o Bolsonaro está levando água. Você acha que aquela adutora que levava água lá num estado lá explodiu à toa? Foi um defeito. Tá bom. Tá bom, tá? E outra, quando você vê esse protesto dessa galera aí, você vê quebrar banco, quebrar loja, tocar fogo, invadir, pichar. Desde quando isso é ato democrático? Então eles fazem esse quebra-quebra, essa desordem aí da esquerda, é democrático. Quando é uma motociata do presidente, ou então se reúne meia dúzia de pessoas na rua, é errado. É genocida, é homofóbico, é espalhando vírus, está matando. Mas a PT não. O PT é quando põe as pessoas na rua e paga para essas pessoas irem, que tem vários vídeos. O famoso pão com mortadela de R$50, R$30. Isso aí é democrático, isso aí não é genocídio, isso aí não é espalhar o vírus. Complicado, né? E eu vim de graça e vou continuar fazendo propaganda para ele. Eu sou eleitor dele e vou continuar votando nele. E se reclamar vai até 2026. Se reclamar mais um pouco vai a Laurinha. Valeu, galera.